tema tudo hoje. bem? Melhor Mas agora. Nossa, adoro falar sobre esse tema que a gente eu vai também, trazer hoje. eu também. Acho que é o tema que eu mais gosto de falar e é o tema também que eu mais escuto nas sessões. Exatamente. Afinal de contas, muitos dos nossos conflitos interpessoais, pessoais, né? Que a gente observa, que a gente vivencia, tem uma base ali nos relacionamentos. Afinal de contas, acho que muito que a gente observa de nós mesmos é no momento que a gente está se relacionando com alguém. Com certeza. Eu acho que é um tema muito, muito, muito delicado, mas ao mesmo tempo é uma coisa que todo mundo, ou não todo mundo, a gente não pode generalizar, mas que a maioria das pessoas almeja e é tão complexo, é tão, né, delicado. Então, já pode anunciar, porque eu acho que a galera já deve estar sacando, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento, né? E aquilo que era amor vira cilada, muitas vezes, né? Aquilo que era amor acaba virando ódio e acaba virando bloqueio e do eu te amo vai pra ai, eu odeio, nunca mais quero ele na minha vida. Tira da frente. Hoje em dia, términos de relacionamento são marcados assim, o término ele é finalizado quando eu excluo a pessoa das minhas redes sociais, quando eu bloqueio no celular. Pronto, Exatamente. marcou um término. Isso é até um ponto que alguns atendimentos, meninas falavam pra mim, eu não entendo porque eu mando mensagem e ele não responde, ou porque ele me bloqueou, ou eu passo em alguma festa, algum evento, vejo ele e ele anda. E assim, tem muitas pessoas, não só homens, mas mulheres também. A namorada de uma amiga minha, ela falou pra minha amiga: a gente vai terminar, não ache que eu não gosto de você, mas eu, se tiver, eu não vou falar com você. E não é nada pessoal com você. E assim, é difícil as pessoas terem essa comunicação como ela teve com a minha amiga, né? Por isso que muitas pessoas saem sem saber por que, nossa, essa pessoa me odeia, porque não responde, mas tem pessoas que, para dar um ponto final no relacionamento, precisa tirar de todas as redes sociais, precisa bloquear, precisa literalmente cortar aquela pessoa da vida, como se aquela pessoa tivesse literalmente morrido, para que assim pudesse seguir em frente à vida normal. Sim, né? Como, opa, essa pessoa não passa mais na minha timeline, né? Essa pessoa não faz mais parte da minha história de vida. Então, eu tiro, Exatamente. excluo qualquer Não vejo possibilidade. nada, não vejo nada, sigo a minha vida e é até mais fácil de aceitar o luto daquela pessoa, né? Porque assim, eu vejo em relacionamentos, inclusive um amigo meu me falou, ele tava com ela há um ano e falou: eu amo ela, mas eu não me via casando com ela. Eu não conseguia me ver ali. Então ele amava ela, mas ao mesmo tempo não se via casando com ela ou tendo um futuro com ela, enfim. E ele acabou optando por separar, mas ele falou: eu sofri, eu chorei, né? Aconteceu isso tudo, né? É, não tinha mais, não tinha mais aquele vínculo de relacionamento. Então, assim, é muito complexo, porque você vê, ele gostava dela, ele amava ela, ele sofreu com o término, mas por alguma razão não era a pessoa que ele se via por anos e anos e anos. E a gente vê pessoas que casam e depois de 6 meses terminam, por às vezes esse mesmo motivo, ou às vezes aquele momento em que você acaba tendo um relacionamento rápido, depois você vê que você não ama aquela pessoa o suficiente para você ter uma vida com ela, né? Aquela coisa de eu tô. A paixão, né? A paixão chega avassaladora, e aí em um mês estão namorando, e no segundo mês começa uma coisa, no terceiro mês já começa sendo briga, começa sendo coisas estranhas que não era para ter, porque você está conhecendo a pessoa ao longo desse processo, né? Então, às vezes você é atingido pelo calor da emoção. É o que eu falo sempre quando me pedem conselhos em relação a quero namorar com a pessoa em um mês. Não faça isso, espera mais um pouquinho. Você conhecer a pessoa um mês, você não tá conhecendo a pessoa, né? Você não sabe como é que essa pessoa vai lidar no momento de raiva, como ela vai te tratar no momento de raiva, de tristeza. Você não sabe quem ela é em um mês.
Olha só que interessante, né? Será que a fase do cortejo, conversar, trocar mensagens, fazer vídeo, né? Tem muita gente que cai nessa armadilha. A pessoa às vezes nem existe, né? E eu brinquei ontem, eu falei, gente, em mundo de inteligência artificial, liga a câmera, por favor. Eu preciso saber que eu tô falando com você mesmo, né? Eu já atendi o caso de uma senhora que o cara não era ele, era um fake, e ela achando que era o cara super novinho, e ela era uma senhora, e ela realmente se apaixonou por ele, ficaram um ano conversando, e ele falava que não tinha como, a câmera dele do WhatsApp, o WhatsApp dele não tinha FaceTime. Tava E aí eu, quebrada, lógico, não funcionava. não, ele só simplesmente falou que o FaceTime dele não tinha ligação de vídeo. E na hora eu falei, é um fake, não tem nem lógica. Eu pedi pra ela mandar uma foto, e quando ela mandou, era uma foto de escancarada do Google, mas ela era uma senhora de quase seus 80 anos e não iria desconfiar, né? E olha só, gente, como pega qualquer pessoa, independente da faixa etária, independente da classe social, independente de qualquer coisa, você está vulnerável emocionalmente, você está sujeito a cair em relacionamentos tóxicos. Então, se você Com não certeza. está se cuidando, se você não está se olhando, a pessoa vai chegar na tua vida eu ouvi esses dias, eu não lembro onde foi, ou essa pessoa é uma âncora, ou essa pessoa é um motor, né? Ou essa pessoa te trava, ou essa pessoa vai te ajudar a correr junto com você, a seguir uma vida junto com você de uma forma mais saudável. Mas é sempre assim, né? Se você não está saudável emocionalmente, cai, né? Em alguns momentos, óbvio, não vou generalizar aqui também, mas a gente está sujeito a cair em relacionamentos complicados. Carol, e aí é um papo meio doido, assim, né? Porque existe essa ideia da gente se olhar no outro, eu me correspondo com alguém que pareça comigo, ou eu espero que a outra pessoa corresponda àquilo que eu acho que falta em mim. Você observa isso também das pessoas? Eu acho que sim, né? Eu tenho essa impressão que sim, até porque eu sou um exemplo, né? Eu gosto de me relacionar com pessoas que são muito engraçadas, justamente porque o meu pai era muito engraçado, meus irmãos, eu acho eles muito engraçados. Então, a minha família em geral, eu acho uma família bem engraçada. Uhum. E eu, consequentemente, sempre fui uma pessoa muito. Porque aqui eu sou, obviamente, eu falo coisas sérias, mas eu sou uma pessoa ali bem que fala muitas coisas. Assim, eu só me relacionei com pessoas que eu achava muito engraçadas e que batia só essa questão de poder rir o tempo todo. Então, eu associava muito essa questão do cara ser um palhaço, assim. Sempre era, eu sempre caí em palhaço, assim, sabe? Sempre me apaixonei por pessoas que tinham essa questão de me fazer rir e de ter essa troca. E, assim, eu apaixonada é uma questão, assim, por isso que fala paixão, ela é uma droga, né, gente? Uhum. Hoje em dia, com mais maturidade, eu consigo lidar com a situação com muito mais racionalidade, mas teve épocas que a gente surta, né? Ainda mais quando é uma pessoa confusa, né? E isso até aconteceu com um paciente meu, né, que você conhece, que tem uma questão de não a pessoa não querer tomar um partido do eu fico ou eu vou. E eu também já me vi nessa situação de estar gostando de uma pessoa que gosta de você, mas não quer nada sério. Uhum. E você ficar naquela situação de eu quero, então o que que eu faço? Eu espero essa pessoa um dia realizar que ela vai querer algo sério, ou eu sigo a minha vida e acho que uma pessoa mesmo gostando dela, ou eu Uhum. só paro, não fico na minha e também não procuro essa pessoa porque ela tá me dando pouco do que eu mereço. Então você fica, ou você fala, mas eu quero conquistar essa pessoa, então começa a virar uma disputa ali de conquista, o que eu posso fazer para conquistar essa pessoa para ela querer algo sério comigo? E eu vou te falar, a gente acha muitas vezes que isso é papinho furado, que isso é balela, mas não é. Eu tenho uma amiga minha que é a prova viva disso. Ela me falava, Carol, eu gosto dele, a gente tá ficando,
Futuramente, eu até acho que eu vou criar algo sério com ele, mas agora eu não quero nada sério com ninguém. E eu gosto dele, eu gosto de ficar com ele, realmente ele é um cara muito bacana e tal, mas agora eu não quero ter nada sério com ninguém. E aí Uhum, ele queria. E ela sabia que ele queria. E aí, um mês depois, ele começou a namorar com uma menina e tá com ela há 2 anos. uhum. Mas essa minha amiga falou que se ele tivesse esperado mais um pouco, né? Quem Talvez eu sabe, né? quem sabe? Mas aí que tá. O outro fica numa questão de o que que eu faço? Eu espero por essa pessoa, mas Uhum. eu quero muito namorar. Ou eu quero um relacionamento, ou não é que eu quero muito namorar, mas o que eu quero é um relacionamento com alguém. Eu não quero ficar ali por ficar, porque eu tenho um sentimento pela pessoa. E querendo ou não, também, se você deixa a pessoa livre, tem uma questão ali de ciúmes, insegurança, diversos fatores, e você fica naquela dualidade do eu vou esperar por essa pessoa, será que se eu sair com ela mais vezes eu vou conquistar ela? Eu não quero deixar ela embora, porque bem ou mal ela me demonstrou alguma coisa, entendeu? Então você fica naquela dualidade, mas aquela pessoa também pode conhecer alguém nesse meio do caminho, e aí? Sim, Então, e ninguém tem olha, bola de cristal. exato, acho que nesse tribunal da vida, né, é muito delicado quando a gente fala deixar alguém livre. Essa pessoa já é livre, ela nasceu livre, ela pode Exatamente. ficar com quem ela quiser, ela pode sair, pode namorar com quem ela quiser. Eu acho que o que acontece ali nos relacionamentos são combinados, é, são tratos, né? São algumas regrinhas, não sei se eu posso usar, né, essa palavra, para satisfazer o meu bem-estar, muitas vezes, dentro daquele relacionamento. Então, assim, olha, a partir de agora, nós estamos juntos e para que eu me sinta segura, eu não gostaria que você saísse com nenhum outro amigo, não visitasse sua família, não sei. E o contrário, muitas vezes, me arrisco a dizer que a maioria, né? Olha, para que eu, homem, me sinta seguro com você, então eu acho legal você não sair mais com as Tirar suas algumas pessoas amigas, tirar não. algumas pessoas das redes sociais. Inclusive, eu Isso. recebi tanto um follow já de pessoas que eu ficava e começaram a namorar. E aí vão lá e a menina tira as pessoas do Instagram, né? Então tem muito isso também de se você for com essa pessoa, tira ela do Instagram. Né? E até que ponto, assim, na minha opinião, assim, claro, cada pessoa, cada casal tem como, mas isso vai mudar a confiança se você deixar, se você obrigar a pessoa a parar de seguir alguém que ela já teve uma história, né? Assim, eu não sei se eu também sou bem tranquila em relação a essas questões, né? Não que eu não seja ciumenta, sim, às vezes, acho que, né, às vezes eu sou, mas até que ponto é saudável também você pedir para alguém dar. Tanto o homem pede para a mulher, quanto a mulher pede para o homem Uhum. parar de seguir X, X, Deixar Y, Z. de, ou deixar de fazer coisas que antes eram prazerosas, Hum, que antes eram legais para aquela pessoa, que eram saudáveis. Por exemplo, olha, não pode mais jogar videogame. Ou então o cara fala para mim assim, olha, mas o teu shopping com as amigas não é legal, porque agora você está comigo, então não pode mais fazer isso. E assim, quais são esses contratos que a gente faz no relacionamento que é para satisfazer uma segurança nossa, né? Assim, e que dentro desse contrato, desse acordo que a gente vai fazendo, algumas pessoas elas vão sendo apagadas, elas vão ficando, e aí a gente entende que a depressão ela é o resultado de muitas frustrações. Falando aqui um pouco onde isso pode levar no relacionamento, né? Se eu começo a me frustrar das atividades, se eu começo a me distanciar dos meus valores, das coisas que eu gostava, é, daquilo que eu fazia, enfim, que para mim era saudável, de repente, nesse contrato, né, de parceiros, de namorados, em que eu não posso mais fazer isso, é um risco, é um preditor muito arriscado para que você caia num quadro depressivo, para que você desenvolva uma ansiedade. Eu já tive um namorado que não, gostava do meu jeito de dar risada. E aqui vocês nunca ouviram, enfim, porque eu estou de fone. Mas se eu estou entre os amigos, as minhas risadas são bem altas.
são gargalhadas, né? Aham. E ele morria de vergonha, não, eu acho que não é legal uma mulher como você dar risada alta. Aí eu falei, poxa, acho que não é legal uma mulher como eu estar com alguém como você. Então vamos lá, eu vou dar risada e você vai Porque fazer o que assim, você você, quiser. o que que é isso, né? É uma parte de você, né? Ainda mais assim, a pessoa tem que querer te ver feliz, querer te ver sorrindo, querer te ver rindo. E você comentou sobre esse ponto da depressão e o ponto da dependência emocional. Porque se eu não posso sair, se eu não posso mais fazer nada que me dava prazer antes, a única coisa que vai me dar prazer é ficar com aquela pessoa que eu amo, que eu escolhi ficar comigo. Consequentemente, o risco você se afasta dos seus amigos, você se afasta de muitas coisas, e aí, consequentemente, você fica ali o tempo todo com aquela pessoa, dia, noite, dia, fazendo tudo com aquela pessoa, e você, tanto que assim, a maioria dos relacionamentos eu escuto, eu me afastei muito dos meus amigos, do meu convívio social, diminuiu muito durante o relacionamento. E aí, depois, se acontecer um término, a pessoa se vê sozinha. E o medo da pessoa perder aquela pessoa, ela é muito mais tendencioso a ter uma dependência emocional, porque aquela pessoa tá ali o tempo todo com a pessoa e ela se abdicou de coisas que faziam bem pra ela, né? Que davam prazer pra ela. E, gente, assim, essa palavra principalmente para os homens, né? Nós, mulheres, ativamos um hormônio quando a gente se envolve, que é a ocitocina. A gente vai fazer muito por aquele relacionamento. Então, é algo que a gente traz aqui, né? Que a ocitocina é o hormônio que é potencializado, ele é descarregado quando a mulher vira mãe, quando ela se vê num relacionamento em que ela precisa cuidar de alguém. Então, é um hormônio liberado justamente por uma questão de sobrevivência, né? Isso a gente tem desde lá do nosso processo E evolutivo. aí, Dri, tem algum remédio pra acabar com isso? Olha, é muito difícil. É a gente saber se relacionar com esse processo que acontece no nosso corpo. Eu estou falando que é a química do amor. Quando a gente Gente, olha para a pessoa e fala, ai, que maravilhoso tá com essa não tem, pessoa. assim, e eu percebo sempre quando eu tô apaixonada, porque não é de início, né? No início eu via mil defeitos na pessoa, olhava pra pessoa, conseguia ver. A partir do momento que gira uma chavinha e eu olho pra pessoa e eu não vejo um defeito na pessoa, eu falo, ferrou. Ferrou, Agora, como é que eu ferrou, faço? porque eu tô achando essa pessoa maravilhosa, eu não consigo achar um defeito nela. E aí o que acontece? Quando a gente tem a questão de não de deixar, a gente fala, meu Deus, mas eu não vi um defeito nessa pessoa, olha quantos defeitos ela tem, né? E não tô falando nem físicos, mas tô falando de, nossa, olha como eu vejo muito isso quando vem muitas pessoas em sessões falar sobre é, quando acaba aquela mágica, depois do término, aquela coisa, aquele luto, aquela dor, e quando eles vão começar, quando eles têm um distanciamento daquela pessoa, vão começando a falar, não, mas aquela pessoa fazia isso. Você começa, eles no distanciamento, né? No contato zero, começa a ver coisas que na hora parecia que eu não via, porque parecia que tava cego, entendeu? E é realmente isso. Então começa a ver. E eu não tô falando de questões físicas, tô falando de questões no sentido de, cara, ele me tratava mal naquele momento, eles falando do que a pessoa fazia durante o relacionamento, eles começaram a ter uma noção de como que aquilo não era banalizado, aquilo não era uma coisa normal, aquilo não era uma brincadeira, aquilo não era legal, Uhum. aquilo era às vezes perigoso, aquilo era ofensivo, aquilo era agressivo, né? Não tem nada a ver julgar pela classe social, nada, nada, nada. Basta você estar em algum momento vulnerável e não perceber. Eu tinha amigos que chegavam para mim e falavam assim, André, você viu o que ele fez? E tal. Eu falei, gente, não, deixa eu É, ver, e sabe? também da gente achar, muitas amigas minhas, eu passei por um relacionamento abusivo, e as minhas amigas falando, cara, mas como é que você não percebeu que aquilo era mentira? E eu, não, não é. Eu me lembro que quando ele já sabia, porque eles percebem, embora eles não falam, não podem não falar. No meu caso, ele não, na época que ele sabia que eu estava apaixonada por ele, ele me contou depois que ele sabia, mas ele não explicitava, porque eu estava ali na mão dele. Quando eu dei um corte, né, eu me lembro que a gente se encontrou, e eu me lembro que ele perguntava mil vezes, e eu tava muito machucada.
com o que ele tinha feito comigo. Tava muito machucada. Então, eu ainda era apaixonada por ele, mas eu tava machucada. Então, eu tava diferente. E isso não era uma coisa que, eu tava fazendo. Não, eu só tava diferente. Não significava que eu não sentia, mas eu tinha medo. Eu tava olhando pra ele com um olhar diferente. Eu me lembro que ele percebeu isso e ele falava: O que você sente por mim? O que você sente por mim? O que você sente por mim? E eu falava: Não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E eu me lembro que até a hora que eu falava assim: talvez eu sinta alguma coisa. E ele falava: Tipo, eu sinto, mas eu não quero me envolver com ninguém agora. E sei lá o que, sei lá o que lá. E eu me lembro que até eu virar, e aí ele falou: Até eu virar e falar. E assim, demorou muito, porque ele chegou no ponto de falar assim: naquele dia, se eu tivesse te pedido namoro, você ia aceitar? Eu falei: Não sei. Sim ou não, 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 até eu validar pra ele. Então, eu falei: Meu, é uma pessoa muito insegura, narcisista, egóica, porque ele queria tanto. Acho que quando ele percebeu que de alguma forma ele podia estar me perdendo minimamente, ele me abraçava, falava, eu gosto de você, né? E eu tava tentando entender o que foi aquilo, tava tentando processar, porque eu me lembro que depois de tudo isso ele falou assim, tá, o que a gente é? Eu falei, como assim, que a gente é? Aí ele falou, tá, mas eu só não quero namorar, não quero namorar sério. O que a gente é? Falei, como assim? Então, quando eu percebi eu percebi depois de muito tempo, né? Um jogo ali de manipulação e dele falar que gostava de mim e uma semana depois tá com outra. Mas foi uma coisa muito tóxica durante esse período, porque ele chegou a falar assim: embora eu esteja com saudade de você, eu jamais vou falar isso. Porque para ele era um ato de fraqueza demonstrar sentimento. Então ele me via, quando eu mostrava sentimento, como Uhum. fraca, por estar demonstrando meus sentimentos, porque ele é bem machista no sentido de não demonstrar e de não. E ele falava até uma gíria, falava assim: eu posso até gostar de você, mas eu não sou gado de mulher, de ficar. Não. E eu falava, mas tratar bem esse gado, né? Que Uhum. valores ele teve do pai dele, Isso, e é né? interessante isso, porque assim, quando a gente se relaciona com alguém, a gente tá. Eu costumo falar, principalmente em algumas terapias de casal, né, de casais, a gente fala assim, é um universo na sua cabeça interpretando o universo de outra pessoa. E o que acontece? Eu ficava naquele momento, eu ficava confusa, falando o que que passa na cabeça dele, porque eu sou uma pessoa que eu demonstro muito. E eu me lembro que eu tocava também em feridas dele, porque, por exemplo, ele é uma pessoa que se importa muito com a opinião dos outros, né? E aí ele falava, por que você tem 1.500 fotos no Instagram? Tipo, ele falava coisas, por exemplo, como assim? Como assim? Você tem 1.500? Eu falei, não, tira e posta e pronto. E ele ficava me julgando. E depois de ele me julgar, 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 ele falava, por isso eu gosto de você. Então eu tentava, quando eu tava com ele, eu tentava. Eu falava, meu Deus, eu tô fazendo uma sessão de terapia na minha cabeça com ele, de tentar identificar aquela pessoa. Porque ele tentou me rebaixar com inseguranças dele, e quando ele viu que não tava nem aí. Ele foi lá e assumiu uma coisa, e aí ele queria validar os meus sentimentos para levantar o ego dele de alguma forma, porque ele tinha medo de alguma forma de me perder, mas depois quando ele via que o poder estava na mão dele, então era uma coisa muito complexa. Gente, e, E nem ele estava sabendo muito bem o que estava acontecendo, né? Tanto que no dia seguinte, ele estava frio comigo. E eu, como assim? Né? Porque é isso, esse frio quente, deixa a pessoa ansiosa, deixa a pessoa tentando entender o que tá na cabeça do outro, e ela não vai entender nunca. exato, assim, e os homens, eles estão caindo ultimamente numa babaquice. Pessoal, isso é pseudociência, não tem nada comprovado, nada que vocês falem sobre isso vai ter embasamento científico. Essa coisa do macho alfa. É o É. macho alfa, é o líder da matilha, porque eu não sou gado de mulher, porque. É, Pessoal, quando porque eu você. sou. Mas assim, queria validação, né? Porque Pois é. eu me lembro que assim, quando eu ficava sem falar com ele, durante 2 semanas eu mandava um oi, ele via na hora. Mas se eu fazia, e eu fiz um teste ali, porque eu já sabia que não ia dar certo. Eu comecei a fazer um teste. Então eu mandava, tipo, mensagem 3 dias seguidos. E aí chegava num ponto que era como se ele comesse muito doce, enjoasse. Uhum. Uhum.
Então ele já ficava estressado, ignorava. Mas se eu fazia isso, ele sentia falta, e aí ele já era mais fofo. Então, assim, era uma coisa realmente muito complexa. A gente E eu fica falei, confusa, a gente fica e doente. todo mundo, exatamente. E você tentar entender o que tá passando na cabeça do outro, sendo que nem ele se entendia direito. E eu falei, você faz terapia? E ele disse, não. Eu falei, isso explica muita Deveria. coisa. Isso explica muita coisa. E machuca, né? E é uma questão delicada. E a gente tá ali tentando lidar com aquela situação, achando às vezes que pode mudar. E o que frustra muito é que a gente às vezes acha que a gente consegue mudar aquela pessoa, mas a gente não consegue. Pessoal, são dois universos trabalhando e se conectando um com o outro. Então, às vezes, quando alguém vira para você e fala assim, eu não gosto de como você fala, eu não gosto da forma como você fala. E aí, quando você para e repensa, né? Peraí, o que é seu e o que é do outro. Então, talvez essa minha forma de agir esteja sendo agressiva mesmo. Peraí, deixa eu me olhar aqui e entender como isso afeta a pessoa que está comigo. E também é hora de olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, mas como isso te afeta? Como é que isso soa dentro da sua cabeça, né? A gente tem aqui em casa, até trazendo um exemplo aqui, que eu sou conhecida por ser muito grosseira. Assim, então, sim, Nossa, sério? Essa sim, aí até me pegou de surpresa, Adri. eu sou conhecida por ser muito grosseira, mas assim, é, de ser prática, né? Não, vamos lá, Uhum. vamos lá. E aí, o meu marido, uma vez, ele falou assim, nossa, mas acho que o seu jeito de falar, ele soa grosseiro. E eu não me percebo assim. Então, eu comecei a entender, e até num outro ambiente de trabalho, né, dentro de uma empresa, uma vez, falaram assim, nossa, a gente acha que você está sempre brava. Eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Não, porque todas as vezes que você manda mensagem pra gente, ou por e-mail, ou pelo celular, é sempre muito direto. Aí eu falei, poxa, entendi. Tá. E aí eu me E é olhei, muito. E assim, por isso que eu falo, assim, quando as pessoas falam, nossa, mas. é, esse rapaz, inclusive, ele falou, mas ela foi tão fria, tão grossa. Eu falei, ela queria ser prática. Se ela fosse fofinha, você não ia achar que ela ia querer uma segunda chance, você não ia tentar lutar por ela de novo? Ele falou sim. e esse mundo tá E super ele falou, confuso e ele pra falou gente. assim, se ela fosse um pouco mais fofa, um pouco mais delicada, ele iria ainda lutar por ela. Então talvez foi necessário ela agir com aquela frieza, não porque ela não gostasse dele ou não tivesse carinho por ele, mas para fechar aquele ciclo. É por isso Uhum. que muitas pessoas não entendem porque da outra pessoa não falar. Às vezes ela pode ser babaca. Claro, a gente nunca. A gente sabe que, né, que a gente nunca pode generalizar nada. Eu jamais vou generalizar. Não. O mundo tem bilhões de pessoas. Claro que vai ter uma pessoa que vai agir ou pensar de forma diferente. Mas no modo geral, né, Dri, a gente sabe que. Acaba que se não for assim, né, que nem aquele caso, quando uma pessoa tá muito apaixonada pela outra, e a outra não quer, a outra acaba às vezes aceitando migalhas, porque tá naquela fase muito de apaixonado, como se estivesse drogada com os efeitos realmente de droga. E se a pessoa não cortar, a outra não vai ter forças pra cortar. Uhum. Pessoal, assistam a nossa conversa anterior, e que a gente fala que paixão pode ser um vício também, se a gente não tomar cuidado, pode levar à dor. Nossa, nossa, sou prova viva do Né? Então filho. E não tem. a gente sabe que tem um relacionamento que ele vai te levar a uma toxicidade, que vai te levar a sofrer, mas às vezes aquela sensação, né, às vezes a gente confunde com amor, mas paixão é dor. Aliás, paixão vem da palavra pathos, né, que acho que é dor, é doença, é sintoma, alguma coisa assim, e que a gente fala, opa, peraí, é, sentir essa dor numa situação que precisa me levar a um crescimento, a um desenvolvimento, a um bem-estar, e não quer dizer que você vai estar feliz o tempo todo, tá? No relacionamento. Exatamente, até porque a paixão ela pode ser algo que te traz a vida, traz cor para a sua vida, mas pode ser algo que pode ser muito danoso, ainda mais quando não é correspondido, ainda mais. Por isso que falo, e eu concordo plenamente, que o quase algo ele dói muito mais do que o relacionamento. As pessoas que terminam um relacionamento de 5 anos, 4 anos, eu vejo elas saindo muito melhor
do que uma pessoa que sai de um relacionamento de 6 meses ou nenhum relacionamento, né? As pessoas que têm um relacionamento muito duradouro e terminam, elas sofrem muito menos do que as pessoas que têm aquele amor ali rápido de verão que não chegou a ter aquele quase algo, ou um namoro com uma curta duração de tempo, né? Então, essas pessoas elas sofrem muito mais. Pois, Até porque mexe um pouco com o ego quando é um quase algo, de eu não podia nem mostrar para aquela pessoa quem eu sou, ou como que eu seria durante o relacionamento. Então, isso mexe muito com o ego, mexe muito com o psicológico da pessoa, porque ela pensa, eu não tive nem a oportunidade. E por que ela não quis nada comigo? Por que foi tão fácil para ela me deixar? E por quê? E por quê? E por quê? E são explicações que não tem lógica. a gente Eu mesmo, fica com a dúvida, né, ali de algo que poderia ter acontecido, mas aí eu olho para mim, aí eu vejo todos os valores que eu tenho. Ah, tá bom. exatamente. Não, E além não disso, consegui uma coisa, mostrar tudo isso, mas eu vou mostrar para mais um monte de gente. Não posso fazer. exatamente, uma coisa que eu penso também é o seguinte, eu não sei você, Dri, mas acho que você também. Quantas vezes a gente não se relacionou com uma pessoa, a pessoa ela era muito bonita fisicamente, uma pessoa boa, aparentemente, uma pessoa bacana, que você se vê no relacionamento, mas você por alguma razão não acendeu aquela chaminha. Ou por alguma razão, e você pensa, gente, mas era uma pessoa que eu queria gostar dessa pessoa, porque é uma pessoa bonita, bacana, interessante, legal, esforçada, trabalha, mas por alguma razão não me acendeu aquela coisa que fez eu querer namorar com ela, ter um relacionamento sério. E isso acontece comigo, eu acho que aconteceu, você acontece com muitas pessoas também. Exato, E, sim. e aí a gente pensa, realmente, não é nada físico, não é nada errado com você. Às vezes é com a gente. E eu não acredito que algumas pessoas falam que a gente pode escolher quem a gente vai se apaixonar. Eu acho que a gente pode escolher quem a gente vai amar. Mas se apaixonar, eu particularmente acho que escolher é difícil. Pois é, gente, e é papo de terapia. Assim, muitas pessoas chegam com essas dúvidas e não só relacionamento afetivo, relacionamento entre amigos, relacionamento família, relacionamento de trabalho. Gente, eu não sei, eu trabalho com essa pessoa, mas eu preciso me colocar, eu preciso colocar um limite. Ou então, relacionamento familiar. Poxa, eu tô com esse problema com meu pai, minha mãe, meus irmãos, enfim. Quando que é a hora de botar um limite nisso? Eu amo demais a minha família, mas espera isso está sendo tóxico para mim, né? Ou então amigos, enfim, uma série de outros relacionamentos que quando a gente precisa falar de nós, do que está acontecendo, da nossa dor, é muito difícil, porque a gente não quer machucar o outro. Então, às vezes, aquela pessoa é o universo para gente, né? Ela representa muita coisa boa para gente, mas ainda assim é um ser humano imperfeito e que muitas vezes a gente vai precisar botar limites, né? E é muito difícil. Exatamente, assim. E assim, muitas vezes a gente ama a pessoa, mas é aquilo, amo, mas eu vou precisar deixar ir, porque essa pessoa tá me machucando. E isso não só relacionamentos amorosos, como família, amigos, qualquer tipo de relação, ou a gente percebe, nossa, eu amo essa pessoa porque a gente tem uma história juntos e já foi uma pessoa muito significativa para minha vida, já foi uma pessoa muito legal, mas hoje em dia ela tá me machucando. Então hoje em dia ela precisa sair da minha vida. Isso é muito doloroso, porque as pessoas mudam, elas estão em constante mudança. Então um dia você realmente, assim, não que você deixou de amar, mas um dia você conheceu alguém que te fez muito bem, que, né, foi importante, mas tá todo mundo mudando. Da mesma forma que nós mudamos diariamente, as pessoas também mudam. E não é mais a mesma pessoa que você conheceu. Ela fica na sua timeline, né? Ela fica na sua linha do tempo, por um tempo, ou para sempre, depende, né? Mas aí você olha e fala assim, poxa, essa pessoa passou pela minha vida. E uma forma de ressignificar, de vivenciar o luto da pessoa que se foi em vida, né? Porque tem a pessoa que vem a falecer, e esse é um tipo de luto, mas tem a pessoa que tem o luto simbólico, né? Aquele que a E pessoa veio a sair da uhum, nossa vida. Então, assim, a melhor forma é você, tá, qual foi a troca? E se não houve troca, se foi um relacionamento violento, e que bom que você se libertou desse relacionamento violento, tá, o que em mim fez com que eu me percebesse melhor, né? Longe de mim agradecer a pessoa que foi violenta com você, tá? Não é isso.
Mas uma forma de você vivenciar é assim, o que faz hoje com que você cresça para que você se proteja de outros relacionamentos ruins, violentos. Pois é, e o luto com a pessoa em vida acaba que muitas vezes pode ser mais difícil do que a pessoa morre. Assim, claro que a gente não pode generalizar, mas às vezes para muitas pessoas acaba sendo mais difícil porque a pessoa está aqui viva. Então você quer mandar mensagem, você não pode, e a pessoa tá aqui, né? Então, assim, às vezes é mais delicado, porque quando a pessoa morre, você não tem escolha, você não tem opção. Mas e aí, quando a pessoa tá em vida, a pessoa tá, às vezes, do nosso lado e a gente quer mandar mensagem, a gente não pode, a gente quer ver, a gente não pode, a gente quer abraçar, a gente não pode. E aí se torna também algo bem difícil de lidar e frustrante. Pois Também da é. pessoa em morte, né? Porque quando a pessoa tá morta, você não pode ter contato nenhum, que é mega frustrante também. E em Uhum, vida também, né? Nos dois lutos é frustrante, porque você quer ter um contato com aquela pessoa e você não pode. uhum. E às vezes tem, né, aquele que vai dar uma olhadinha, olha só, mas a pessoa está saindo com alguém. Eu me pergunto, assim, tá, mas em que isso te ajuda? Quando você faz isso, como é que isso te ajuda a ressignificar, a superar isso que Não aconteceu, ajuda, né? né? Não ajuda. E aí isso diz muito sobre a pessoa, assim, né? Qual é o controle que você quer ter, que você busca sobre a vida do outro? Ou então, qual é o significado de um relacionamento para você? É estar sob controle de alguém ou controlar a vida de alguém? O que que você busca no teu relacionamento, né? É, e a questão da comparação. Hum. Ainda mais quando o que eu mais converso, assim, eu mesmo com as minhas amigas também. Quando a gente, enfim, alguém que a gente se interessou, gostou, a gente não quis a gente. E aí a gente vê essa pessoa com uma outra que a gente talvez não considere tão interessante como a gente. Mexe com o ego, que a pessoa fala, por que ela e não eu, né? Mexe muito, assim. As minhas amigas, elas, como assim? Ele me trocou. Uma amiga até falou, ele trocou o filé mignon, mas ela foi uma carne muito, assim, sabe? De nível inferior. E assim, eu sei que o ego dela foi muito mais atingido do que o fato em si, né? Mas o ego acaba sendo muito atingido. Por que que eu não fui escolhida? Por que ele escolheu aquela pessoa? Eu tenho uma amiga minha que ela é muito bonita mesmo, assim. E o cara só não se apaixonou, e desde o início ele deixou isso bem claro, e ela tentou, 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 até a hora que ele conheceu alguém. A hora que ele conheceu alguém, e ela via a foto da menina e falava, mas eu sou tão linda, eu sou tão linda. E eu falava, amiga, mas não é isso. Não é sobre você ser bonita ou não, né? É Então muito vamos isso lá. que hoje em dia as pessoas usam muito o termo emocionada. Então, se Uhum. você já fala, tipo, o que você quer, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu quero um relacionamento com alguém, então eu sou bem decidida, olha, quer, não quer? Um beijo, eu não vou ficar perdendo meu tempo. Entendeu? E tem pessoas que se assustam com isso, ou assim, claro, eu tento não falar com essas palavras, mas eu sim, você sente também a vibe de quem vai querer uma coisa casual ou quem quer algo sério, né? Mas assim, hoje em dia tem um termo que é o termo emocionada, emocionado. Então, se você quer ter algo com alguém, tão rápido, você já é emocionado. Mas É, será que vale a pena você. Hoje em dia, sim, tem esse termo. Mas será que vale a pena você investir o seu tempo, né? A sua energia com uma pessoa que não vai durar? Então, assim, eu posso gostar muito da pessoa, mas se a pessoa não tá na mesma vibe que eu tô na vibe de namorar com ela, será que isso vale a pena pra mim? Será que isso é saudável pra mim? a ideia Então, das assim, compatibilidades, né? Quais são os pensamentos compatíveis? Por isso que eu falo, no tribunal da vida, né? Quando a gente tem na balança dois pesos, então alguém quer muito, né? E o outro agora não e tal. Como é que a gente equilibra isso, né? Então, eu não tinha entendido muito bem esse termo. Nossa, a pessoa quer, ela já é emocionada. Mas acho que e hoje eu vejo muitas mulheres mandando mensagens e mais. lembra do que eu falei lá da ocitocina, né? Do hormônio do amor. Então, a gente tem isso aflorando. Homens, percebam que quando a gente puxa papo, é porque a gente gosta de saber, é porque a gente gosta de se aproximar. E, Agora, ai, deixar a mulher no vácuo, gente, que estranho, que chato. e tem uma questão, assim, que tem muito.
É aquela questão assim da conquista, e aí vem uma conquista muito forte, e depois de esfriar, ou essa questão toda também, né? É tudo muito complexo, e como se fosse um reino animal mesmo, assim. Então, assim, até que ponto a gente aceita isso também, né? Então, assim, e essa questão de mandar mensagem e a pessoa não responder também acaba virando algo assim que deixa a pessoa muito ansiosa, que mexe com a ansiedade, que mexe com várias coisas da pessoa. E aí, O tudo bem, ignorar. às vezes a pessoa do outro lado só dormiu, né? Gente, eu sou muito isso, assim. Às vezes eu respondo mensagem 2, 3 dias depois, mas eu deixo isso muito claro para as pessoas, né? Gente, não sou uma pessoa de mídias sociais, não fico direto no celular, demoro para responder e tal. Então, a expectativa fica setada, a pessoa já trabalha com essa expectativa. Agora, quando você faz um jogo emocional, intencional, né? Eu fico pensando qual o ganho disso? O que 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 você tem ganha muito, né? fazendo Que isso? tem Aliás, muito. homens que estão, né? Qual é essa ideia esquisitíssima que vocês têm de não corresponder? Ou manda uma mensagem falando assim, olha, não posso responder, demoro e tal. Ou então, vai lá e tá tudo E bem. E aí eu mulheres lido também com a têm. minha expectativa, né? E mulheres também têm essa questão do joguinho, né? De demorou 5 horas para responder, vai demorar um dia, né? E pra quê, assim? Pra quê, né? Se for a sua pessoa, se ela realmente gostar de você, você vai precisar fazer um joguinho com ela, sabe? Então, assim, eu nunca faço joguinho, o máximo que eu fiz foi aquele teste com aquele complexo ali, que era um caso realmente de estudo, né? Era um caso de Você estudo. estava tateando o ambiente. Eu tava querendo entender o que passava na cabeça dele, porque pra mim foi um caso muito complexo, né? Desde a época dele meio que espelhar inseguranças dele em mim e querer que eu me sentisse insegura, para validação, depois ele querer validar ele várias vezes. E depois ele simplesmente falar que se confunde. Como é que alguém vira pra outra pessoa e fala, eu gosto de você, falar aquilo, tu depois simplesmente entra no acho que eu me precipitei, né? E como assim, né? Assim, não, uma questão de maturidade emocional também, né? E também de confusão interna, só que você esquece que você está lidando com outras pessoas. Pois é. E aí eu foco no meu universo psíquico aqui, eu foco naquilo que isso vai me causar. E eu escolho se eu vou continuar lidando com aquilo ou não. Se eu vou continuar lidando com aquele outro universo lá que eu não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo entender, né? E saio, vou me cuidar, Porque né? gera uma ansiedade, você ficar pensando o que tá passando na cabeça da outra pessoa é dose, né? É, Porque pra mim né, eu prezo muito a comunicação, acho que a comunicação é algo primordial em qualquer relacionamento. Então, assim, é mãe, é pai, é irmão, é primo, é amigo, é namorada, ficante, não importa. A comunicação é primordial, porque eu não tenho bola de cristal para saber o que tá passando na sua cabeça se você não me falar, e você não tem bola de cristal para saber o que tá passando na minha cabeça se eu não falar. E o que acontece é que não tem o diálogo, porque as pessoas evitam o diálogo, porque é difícil, é chato às vezes. evitar o Então, diálogo é evitar conflito, né? Porque o conflito é exatamente. Então, ponte para o crescimento. exatamente, as pessoas evitam coisas difíceis. Quando eu fui terminar com um garoto, eu fui até a casa dele. Assim, eu poderia muito bem ter mandado uma mensagem, que nem muitas pessoas fazem. Fui até a casa dele, enfrentei aquela situação difícil, que é você ver outra pessoa mal, que é difícil. Mas eu falei, não, eu tenho que fazer isso porque é uma questão de responsabilidade afetiva. Eu gostaria que fizesse isso comigo, por mais difícil que seja. E não que alguém me ignorasse, ou que mandasse mensagem falando que não quer mais, tá? Porque é uma história junto, você quer olhar pro olho da pessoa pela última vez. E isso deixa muitas pessoas com uma porta aberta, como se aquela história não tivesse sido concluída, porque foi terminada pelo celular. Ou às vezes por um ignorar. E muitas Então não pessoas. teve ali um encerramento. Então isso faz com que muitas pessoas tenham esse conflito interno. Sim, muitas pessoas, Carol, têm essa necessidade de encerramento, têm essa necessidade de conclusão.
que a gente chama. Tem muitas pesquisas que falam sobre isso. Se vocês quiserem procurar, Eu tô nas estatísticas. Eu tô nas é. estatísticas. Ai, eu Preciso. também. Tanto é que eu sou assim desde o prato que eu como até relacionamento. Então, assim, eu preciso ver o Eu, final, né? eu também. Eu preciso que olhe no meu olho, é isso que você quer, a decisão que você quer, beleza. Mas eu acho que assim, até covardia a pessoa mandar uma mensagem depois de tanta coisa, assim. Eu acho. Eu entendo que a pessoa também não é fácil, né? Porque eu estive do outro lado, mas aí você tem que pegar as suas malinhas e falar. Eu vou conversar pessoalmente com a pessoa, por mais difícil que a conversa seja, porque é difícil para os dois lados, né? Exato. Carol, isso dá pano para manga, dá pano para mais uma conversa aqui, que na quinta-feira a gente pode continuar, né? Pode continuar, porque se a gente falar disso, a gente fica 3 horas aqui, né? Porque tem muitas coisas para falar em relação a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos abusivos, ao que leva à dependência emocional. Então, o relacionamento já dá pauta para a gente falar sobre muitas coisas e muitas pessoas se identificarem. E a dor, assim, eu já escutei muitas pessoas falando, eu nunca senti uma dor igual e eu já perdi membros X, Y e Z da minha família, mas eu nunca senti uma dor igual. Então, a dor das pessoas, o sofrimento das pessoas é, é algo muito real, que eu acompanho muito, assim, tá? Porque eu já vivi isso, meus familiares já viveram isso, quem nunca viu isso, né, Adri? Então, assim, é muito real e tem que ser conversado, assim, né? Exato, muito interessante mesmo. Inclusive, assim, a gente pode falar até num próximo momento das bandeiras vermelhas aí, né? Das red flags Red flags. dos relacionamentos. Isso é muito importante também. Pessoal, ficamos por aqui. Agradecemos mais uma vez a audiência, as pessoas que vieram aqui assistir, curtir, né? E compartilhar. Então, se vocês quiserem colocar novos temas, a gente tem o nosso arroba, é o contato, arroba sociopsi.com, coloque lá o tema e partilhem esse vídeo com os amigos, com os inimigos, com os relacionados, com Os as pessoas, com os ex-namorados, com as ex-namoradas. ex-namorados, as pessoas que vocês se relacionaram. Para quem não respondeu as mensagens de você, manda, manda, Manda que manda. às vezes não sabe, precisa saber um pouquinho, né? Então é legal também. Acho que eu vou até mandar pro meu Pode ser boa ideia, hein? vai gostar. Acho que ele precisa, né? Ele precisa aprender um pouquinho. Dos dois lados, a gente precisa lidar com a gente no relacionamento, mas também lidar com a cabeça do outro. Gente do céu, é um enigma. Carolzinha, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada a você, Adri. É sempre um prazer. Um beijo. Beijo. Até a Tchau. próxima. Até.